Bom dia a todos. Nós estamos dando início a um novo ciclo de videoconferência do nosso núcleo de estudos em saúde, medicina e especialidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, temos conosco aqui o nosso confrade Sérgio Tisse, que mais uma vez, gentilmente, se propôs a transmitir conosco aqui sua vasta experiência no tema que ele irá apresentar hoje, que é autismos, sob a ótica do espírito imortal. O Sérgio Tisse é médico e ex-professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Medicina da Fundação Técnica Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro. Ele ministrou curso de extensão universitária nos hospitais de cardiologia de Laranjeiras, Hospital do Servidor do Estado e Hospital de Ipanema, do Ministério da Saúde, e ele também é diplomado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em Solid State Physics, magnetismo e supercondutividade. Então, professor Thyssen, obrigado pela sua presença entre nós. Como sempre, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos fazer uma pequena prece de agradecimento, de louvor e de petição que sempre fazemos ao nosso Criador. Que Deus nos ajude, que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine a todos que estão conosco neste momento, ou que assistirão depois essa palestra, permitindo e pedindo que amplie os vastos conhecimentos na área, em tema aqui no nosso estudo de hoje, abençoando o nosso companheiro Sérgio Thyssen, que mais uma vez, tão altruisticamente se propôs a nos ajudar nesse projeto que viemos fazendo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo o ilumine, o abençoe a todos nós, seres humanos, que passamos por uma difícil prova na fase atual do nosso planeta e que precisamos de espiritualidade em todas as instâncias da nossa vida. Que o conhecimento nos faculte a olharmos verdadeiramente para dentro de nós, num processo de autotransformação, temos que empreender na nossa vida e aliado à prática do bem, através da caridade, através do auxílio ao próximo, possamos fechar esse ciclo de autoconhecimento e de amor, no sentido de que tornemos-nos cada vez mais criaturas melhores, mais elevadas, ajudando no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, em todas as atividades que desenvolvemos, ajudemos a humanidade a crescer, lenta e gradualmente, mais firme. Que a paz do nosso Senhor nos abençoe e ilumine o nosso amigo aqui presente, para que possamos trazer o máximo possível de conhecimentos para os nossos irmãos que aqui se encontram. Muita paz para todos. Sérgio, a palavra é sua, por gentileza, pode ficar à vontade. Muito bem. Genilson, bom dia a todos os amigos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a você, parabenizá-lo, né, pelo seu projeto este tão significativo, especialmente tendo em vista como que os tempos que nós estamos vivendo, né? Então, essa temática, dentre tantas outras que você tem contemplado através de convites a tantos colegas na área da saúde, são aspectos assim muito iluminativos para nós todos, né? Eu gostaria de lembrar que nós, na verdade, hoje em dia, pensando na medicina que nós estamos acompanhando e exercendo, nós estamos vendo uma mudança tão bonita no sentido de que temos toda uma longa história da ciência médica no planeta Terra, uma questão de alguns milênios, né? E agora nós estamos tendo a oportunidade, pelo próprio avanço das condições da ciência médica, uma etapa de espiritualização. Nós vivemos um longo período de um paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, e agora nós estamos, de algumas décadas para cá, nos preocupando com muito mais questões para além daquilo que também sempre foi muito importante, proveitoso, útil à humanidade, que foi o desenvolvimento científico da medicina,
mas agora contemplando também as questões espirituais. E você é uma das mais importantes testemunhas disso, quando nós trabalhamos religiosidade, espiritualidade e medicina. E aí nós temos questões importantes para vermos, porque esse também, dentro agora de um novo paradigma que envolva religiosidade e espiritualidade, nós também temos diferentes formas de estudos e de atuação, né? Como nós vamos ver, eu creio que ainda agora pela manhã, quando escolhemos de examinar o tema do transtorno do espectro do autismo, que nós também estamos comentando como autismos, por causa do espectro em si, porque há muitas questões que envolvem a mesma palavra, a mesma denominação. Então, pedindo licença para compartilhar com vocês, não é, como que um roteiro. Então, uma primeira reflexão, e eu vou comentando com vocês, que trago aspectos de um médico espírita, porque desde muito cedo eu fui conhecendo, por causa de meus pais, eu fui conhecendo os postulados espíritas, de tal maneira que eu fui crescendo, né? Me tornei médico, sempre procurando entrosar as coisas, né? Vê-las como um conjunto. Então, a nossa experiência quanto a este tema também, mas não somente, tem a ver com esta fronteira que nós estávamos nos lembrando, espiritualidade e medicina. Então, vamos fazendo algumas observações, e eu diria para vocês, queridos internautas, aqueles colegas que estão nos acompanhando, que o que nós vamos tratar tem a ver com a literatura de um modo geral, seja ela médica estritamente, seja ela espiritualista e espírita, mas também algo de uma longa, relativamente, claro, uma longa experiência pessoal. Então, por exemplo, a ideia que fomos nos familiarizando sobre que mundo é este. Então, quando pensamos no planeta Terra, sempre gostamos de lembrar que a Terra não é um exemplo de mundo. E esta humanidade é uma humanidade específica. Ela não é algo que é como que geral no grande universo. Nós todos vivemos como que no planeta Terra, claro, somos 8 bilhões de humanos encarnados, no plano físico, eu diria, com a vestimenta corpórea, e temos, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, supostamente mais 14 bilhões de espíritos humanos iguais a nós, só que vivendo do outro lado da vida, no mundo espiritual. Então, no conjunto, quando nós nos enfronhamos nas condições dos doentes, de um modo geral, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, nós percebemos que isto, na verdade, não é outra coisa, eu digo planeta Terra, nossa humanidade, outra coisa que não um grande hospital. É claro que é uma escola, é um educandário, mas é importantemente um lugar de almas enfermas, ora encarnadas, ora desencarnadas, e aos bilhões. Outra ideia que nós temos nos enfronhado, quando trabalhamos a ideia sobre que mundo é este, é não só os dramas de pacientes de todas as idades, doenças crônicas, doenças agudas, doenças genéticas, doenças congênitas, enfermidades adquiridas ao longo de toda a vida humana, de um modo geral, de homens e mulheres, né? Adultos e crianças, mas também
a ideia de que essas enfermidades, muitas delas, e quando elas são mais moderadas ou graves, elas geram verdadeiros dramas individuais, tanto quanto com repercussões para a família dos pacientes e, de um certo modo, para toda a sociedade. Por outro lado, nós também temos, não é o nosso assunto hoje, mas trabalhado buscando ajudar a questões de dramas coletivos. Mas, curiosamente, estas coisas se entrelaçam quando vamos, por exemplo, cuidar de um paciente mais grave, seja de uma neoplasia avançada, com metástases, vamos dizer assim, ou dentro do próprio transtorno do espectro do autismo, e um paciente, por exemplo, com uma dependência química, nós encontramos dramas coletivos do outro lado da vida, envolvendo os pacientes com os seus problemas médicos atuais. E uma ideia para nós refletirmos nesse cenário de fronteira entre medicina e espiritualidade é de que as origens das patologias humanas, dos transtornos mentais, tanto quanto de inúmeros problemas biológicos, têm a ver com estas questões que estão hoje, para a maioria dos pacientes, existindo, pulsando, tendo vida no mundo dos espíritos. E nossa abordagem tem sido muito no sentido de entrar nos dramas do passado, que foram coletivos e que repercutem na encarnação atual de qualquer um de nós por aqui. Uma primeira reflexão, portanto, e nós nos lembramos, quando refletimos sobre que mundo é esse, nós não podemos esquecer. Se nós somos médicos, uma coisa é o nosso paciente, é a sua família, é o convite das circunstâncias, no sentido de sermos os mais úteis, no sentido de diminuição do sofrimento, em busca, vamos dizer, da melhora clínica e, sempre que possível, em busca mesmo de uma resolução ou de uma cura. Mas, estudando a realidade da Terra, nós vamos começar a pensar, talvez, no quanto estas coisas se entrelaçam. Então, por exemplo, nós temos quase 6.000 anos de história escrita da humanidade. A história humana, ela é muito mais longa, claro, mas no que nós temos pela escrita, 6.000 anos, quase isto. Nunca tivemos 100 anos de paz. Estamos aqui, não é, abraçados em torno de um tema na área da medicina e da espiritualidade, e em vários lugares da Terra. Nós estamos, além da Ucrânia, que é uma preocupação específica, as questões do Sudão, em Mianmar, em Burkina Faso, na Síria, no Iêmen, na Nicarágua, no Haiti, e, de uma maneira diferente, em tantas cidades do próprio Brasil, em que nós temos tanta violência, como se fosse quase uma guerra civil não declarada. Então, guerras, epidemias, milhares de doenças diferentes, se você analisa como médico. O maior contexto nas enfermidades clínicas, biológicas, e, por outro lado, uma grande e expressiva situação das doenças ou transtornos mentais espalhadas como verdadeiras pandemias no mundo, como é o caso do transtorno da ansiedade generalizada, da depressão, da bipolaridade, do pânico, da dependência química, do TDAH, do autismo e assim por diante. Outra ideia para nós é a ideia de transtornos mentais, então, de centenas de milhões de pessoas. Por exemplo, a depressão e a sua relação com o suicídio, com a ideação suicida, com as tentativas de suicídio, tanto quanto os suicídios completos, né? Objetivamente falando. Só este ano, nós estamos em 2 de junho, né?
do 1º de janeiro até hoje, nós tivemos 443 mil casos numa contabilidade de hoje pela manhã. Isso nos dá uma ideia de que nós talvez tenhamos, talvez, entre aspas, né, de nos dedicarmos cada vez mais e melhor a uma medicina preventiva, a algo que possa mudar todo esse cenário, que é um cenário de um mundo que é um grande hospital, mas que nos convida a elaborações, a reflexões e atitudes que possam, mesmo que a longo prazo, ajudar a uma mudança com vistas ao futuro. Do contrário, vão se passar 10, 100, 500 anos e nós vamos continuar como que vivendo, observando o adoecimento da humanidade, não é? De tempos em tempos, com doenças de todos os tipos, como é a nossa realidade hoje. Outra questão que se correlaciona com questões outras que nós nem supunhamos. Abortos induzidos, isso é uma calamidade. Então, hoje, de 1º de janeiro até agora, são 18 milhões e meio de casos de abortos induzidos. E numa visão que é a nossa visão, são crimes de morte que geram sofrimento, porque todos os embriões e fetos têm espíritos em projetos de retorno à vida terrena. Isso tudo tem consequências. Enfim, sigamos nas nossas reflexões. Lembrando uma outra questão para nós, se existem tantos bilhões de enfermos espalhados pelo mundo, não é? Adoecendo ao longo dos anos e das décadas, ao mesmo tempo, quando nós, mediunicamente, trabalhando em favor dos casos de muito sofrimento por doenças clínicas, psiquiátricas, etc., nós entramos no mundo espiritual através de médiuns com uma capacitação exemplar. Muitos dos médiuns médicos que trabalham conosco, até em hospitais e clínicas e postos de saúde da família, por exemplo, mas são médiuns também. E nós nos deparamos com um contingente de sofrimento e de doentes enfermos do outro lado também. Então, isso também dá para nós uma ideia do quanto isto aqui é um hospital de almas, envolvendo encarnados e envolvendo em um número ainda mais expressivo, desencarnados. Se eu disser para vocês que temos, assim, milhares de hospitais no mundo espiritual, em torno de toda a realidade, não é, do planeta Terra, vocês poderiam ficar um tanto admirados se vocês não tiverem essa familiaridade com as idas e vindas de quem está do lado de cá, ao lado de lá, onde nós, por uma questão operacional, de buscar o trabalho que seja útil, cuidando a partir de pacientes do lado de cá, cuidando de pacientes do lado de lá. Que é algo, eu diria, pelo menos num certo sentido, completamente novo. É uma medicina espiritualizada que nos permite isso, que nós cuidemos, talvez seja a medicina mais preventiva que nós poderíamos imaginar. Tratar espíritos desencarnados, enfermos, enquanto eles ainda estão do outro lado, inclusive para que quando venham para o lado de cá, eles já venham em condições melhores e ao tomarem um novo corpo, uma nova vestimenta física, eles não adoeçam tanto quanto nós adoecemos de diabetes mellitus, de hipertensão arterial sistêmica, de outras doenças cardiovasculares, de doenças infecciosas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, neoplasias. Nós temos que lembrar do quanto todo esse entendimento
que mais recentemente nós podemos buscar e assimilarmos, nós também temos nele um convite a um trabalho de uma medicina que nos interessa muito, especialmente nas últimas décadas, que é a medicina preventiva. Então, eu tenho a cardiologia, é a nossa área, uma das áreas, né? Então, uma coisa é eu cuidar bem de um paciente recém-infartado, que sobreviveu à morte súbita cardíaca, e buscar a angioplastia coronária, a melhor medicação, né? Tanto quanto a prevenção para novos episódios cardiovasculares coronarianos no futuro daquele paciente. Mas, por outro lado, nós já sabemos que eu precisaria cuidar de aspectos que sejam de uma cardiologia preventiva que vai além do controle do tabagismo, do diabetes, da pressão alta e dos fatores de risco modificáveis em doença cardiovascular. E aí entra a questão espiritual, que é uma questão muito mais relevante do que os nossos colegas no mundo inteiro hoje poderiam supor. Mas vamos adiante, refletindo mais um pouquinho. Eu gostaria de lembrar algo que talvez para muitos seja uma curiosidade. A ideia de que uma coisa é o autoconhecimento. É eu me conhecer melhor, cada um a si próprio, com vistas à administração daquilo que possa promover o bem-estar, numa ideia de medicina preventiva, né? Porque na medida que nós nos tornamos pessoas melhores, em parâmetros, eu diria até de vida eterna, nós estaremos como que nos cuidando, no sentido de uma felicidade que ainda não temos, ainda não usufruímos. E isso é medicina preventiva. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de lembrar que é importante conhecer a casa planetária, conhecer a Terra como ela é e correlacionar esse conhecimento, que a ida ao mundo espiritual nas reuniões mediúnicas, através da vidência nossa e dos médiuns das equipes, nos permitem. E conhecendo o trânsito entre essas realidades, conhecendo como que o mundo espiritual ele funciona, ele existe, nós estamos como que buscando para nós e para todo mundo o conhecimento que pode também motivar, tendo em vista no sentido de estarmos como que trabalhando algo não apenas pela melhora de um paciente ou outro, mas uma ideia muito mais ampla, muito mais de longo prazo, para que o mundo vá gradativamente acelerando o seu processo de recuperação, que, enquanto isso não se dá, vem ensejando as mais variadas enfermidades recorrentes, como nós temos apreciado em toda a história da medicina. Outra ideia, sugestão de leitura. Quando eu falo no conhecimento sobre o mundo espiritual, este é um livro pequeno, mas de compilação de um autor, vamos dizer, do lado de cá, não é um livro mediúnico, e que tem esse título, As Sete Esferas da Terra, de tal maneira que a sua leitura objetivamente nos dá ideia de como é o mundo espiritual daqui da Terra. E isso é um conhecimento que eu reputo como bastante útil para qualquer um. Outra ideia para nossa reflexão sobre o tema, nós não podemos esquecer. Se nós pensamos no TDAH, pensamos no espectro do autismo e em outras questões que podem começar em tenra infância, em pessoas de pouca idade, não é? Claro que existem algumas que são até congênitas e já se apresentam no útero materno. Enfim, lembrar que nossos filhos são espíritos.
E essa ideia, ela é útil para nós, porque ela aprofunda, ela amplia os horizontes de entendimento sobre a realidade da vida humana, de filhos, de pais, de quaisquer gerações. Mas como o nosso tema envolve crianças, e nós muitas vezes queremos novos subsídios como pais, mas também como terapeutas na área da saúde de uma maneira geral, ou como médicos, pediatras, psiquiatras infantis, neuropediatras ou neurologistas infantis. Essa ideia, ela nos é muito útil, não é? E isto também significa que para mães e pais, familiares em geral, envolvidos com crianças dentro de espectros ou transtornos, quaisquer que eles sejam, claro que, sobretudo no caso do autismo, a visão de que estas crianças, que são as nossas crianças, sejam espíritos, sejam almas, isso nos ajuda em certas questões do dia a dia. E eu diria, dos muitos desafios que os pacientes pequeninos, e até os da vida adulta, né? Porque o autismo também, hoje em dia, tem no mundo inteiro casos de jovens, de adolescentes e de adultos já de mais idade do que era há mais tempo atrás, de tal maneira que isto é uma visão que ajuda quando nós estamos nos deparando com os desafios do dia a dia, no sentido de compreendê-los, de amá-los, de cuidá-los da maneira mais própria. Então, vejam que curiosidade, o médico sendo como que convidado nos seus consultórios, na sua prática, a entrarem nessa forma de ver as coisas. Então, não são só os nossos filhos, quando nós somos os pais dos pacientes, mas os colegas médicos, compreendendo os filhos que são enfermos ou que tenham um transtorno, e o quanto conversar sobre isso com os pais pode ser bastante benéfico. Então, outra ideia para nós, que tem a ver com todos os temas em medicina, doenças ou transtornos são efeitos. Por mais que nós não saibamos, do ponto de vista de uma medicina um tanto acadêmica, convencional, as causas de quase todas as questões médicas, nós começamos no paradigma novo a empreender um aprofundamento que é extraordinariamente importante no sentido de que tudo é efeito. E as causas, como eu coloco aqui, quase sempre são ocultas para quem não trabalha na área da mediunidade voltada para isto. São espirituais e decorrem de erros ou transgressões em vidas passadas. No pretérito, portanto. O que significa que, se nós temos essa compreensão, este entendimento, nós podemos buscar recursos novos que normalmente não estão em toda parte ainda, mas estarão em breve. De tal maneira que há milênios desperdiçados na história da humanidade e na história da medicina, porque se nós não sabíamos que as enfermidades tinham, como tem, origem no pretérito, em vidas passadas, isso não foi detectado, não foi buscado. E aí nós ficamos fazendo, até hoje, uma medicina dos efeitos. Uma medicina em que a palavra cura ela é muito superficial, ela é mais uma diminuição ou desaparecimento de sinais e sintomas. Mas isso não é a medicina que nós queremos. A ideia de cura é no sentido de resolução. E para isto nós temos que compreender os mecanismos. Eu diria, é uma fisiopatologia, etiopatogenia que envolve a questão espiritual, a ideia da eternidade do ser, de vidas anteriores onde realmente as causas existiram.
porque não há efeitos sem causas. Nunca houve. Não é? A ciência, seja a ciência mãe, que é a física, né? Ela nos deixa tudo muito claro. Né? A ideia de que não há efeitos sem causas. Então, se nós vasculhamos a organização biológica do ser, encontrando ou não algumas anomalias, alterações a níveis microscópicos, ainda assim, tudo isso é efeito. E as causas são espirituais. Vamos refletindo juntos. Quando eu coloco milênios desperdiçados, é porque nós estamos nos dando conta de que somente na atualidade, graças a progressos do entendimento, especialmente do século XIX para cá, de meados do século XIX para cá, em que tivemos avanços na psicologia, na psiquiatria, na física, de tal maneira que nós vamos tendo agora elementos para compreendermos isso tudo de maneira mais objetiva e mais fácil. Então, vejam, a medicina atual ainda está assentada no paradigma materialista, mas estamos numa fase de transição. De onde vêm as enormes limitações para você pensar num nível mais profundo de cura? Por mais que tenhamos avanços maravilhosos na medicina acadêmica, porque nós estamos ainda longe de atuarmos sobre as causas. Muitos e maravilhosos progressos, mas para as consequências físicas e não para as causas. E essas raízes, elas nunca foram tão evidentes como agora nós temos ciência. E é porque não tínhamos esse conhecimento que a nossa medicina ela foi aquela que ajudou maravilhosamente tantos enfermos, mas ela ainda é bastante limitada. Por isso, nós temos milhares e milhares de casos ao longo de cada ano das mais diversas doenças, patologias, transtornos em medicina, seja medicina clínica, cirúrgica, seja medicina na área da saúde mental. Uma ideia básica que nós precisaremos trazer de maneira muito clara para o curso de graduação em medicina, tanto quanto para os níveis diferentes de pós-graduação. Ideia de que quem somos? Como é que é a condição do doente, seja a patologia que for? A doença está onde? Está no corpo, mas além do corpo eu tenho perispírito, eu tenho alma, eu e qualquer colega na área da saúde, como qualquer paciente. Outra questão que não vai ser possível trabalharmos hoje é a ideia da gestação das doenças e dos transtornos. Como é que isso se forma? De onde vem a verdadeira origem, como eu colocava antes, oculta, invisível, e como que se dá do passado para a atualidade? E isso é um convite ao estudo de médicos, eu diria, da medicina contemporânea. Portanto, do mundo inteiro. E quanto mais nós olharmos essas questões como algo de ciência, envolvendo espiritualidade, religiosidade, e agora eu incluiria a ciência da mediunidade, a mediunidade aplicada à medicina. E aí nós teríamos tema para um longo encontro, um seminário, e assim por diante. E eu coloco desse modo com vocês uma curiosidade pessoal, né? Existe um livro publicado no original em francês, foi traduzido, versado para o inglês também, chamado 30 ans parmi les morts, 30 anos entre os mortos. E é um médico sueco, e esse médico, quando voltava do hospital, psiquiatra,
ele tinha na sua esposa uma médium extraordinária. E aí ele conversava com ela sobre alguns dos casos que ele tinha tentado ajudar no hospital. E ela, uma médium preparada, isso foi no início do século XX, de tal maneira que eles faziam reuniões mediúnicas bem simples, ele com ela. E eles cuidavam dos doentes espiritualmente. E viam uma evolução bastante interessante, que está tudo resumido no livro 30 ans parmi les morts. De tal maneira que eu, fazendo uma analogia, pelo fato de eu ter sido filho caçula de pais espíritas, desde muito cedo eu fui tendo a chance de interagir com contextos do mundo espiritual e espíritos desencarnados e trabalhar na seara mediúnica, de tal maneira que eu coloco assim, fazendo a lembrança do livro 40 anos entre os mortos, de certa maneira com uma frequência bastante interessante. E eu lembro a importância das reuniões mediúnicas sérias como um passo, me permitam a reflexão, além da ideia de religiosidade, espiritualidade e medicina. É isto também, mas é um passo adiante. E nós gostaríamos, sempre que possível, de partilhar essas questões. Se eu agora lembro rapidamente de algumas questões do TEA, a primeira consideração é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, por isso espectro, em comum a seguinte tríade. São 3 itens, claro. Comprometimentos da interação social recíproca, da comunicação verbal e não verbal, tanto quanto apresentam essas crianças e jovens comportamentos repetitivos e que nós chamamos de estereotipias. E a outra questão, como em medicina, em qualquer diagnóstico, cada paciente é um paciente. A medicina tem que ser sempre individualizada, personalizada. Claro que existem questões em comum, mas cada ser humano é um ser humano. Cada um tem uma história de vida da vida atual, além de uma história pregressa de muitas vidas no seu próprio passado. Então, é isso que gera esta variação em termos de casos, como no autismo, níveis 1, 2 ou 3. Leve, moderado ou grave. De tal maneira que toda a equipe que vai cuidar de cada criança ou jovem estuda bem a individualidade, as circunstâncias, as necessidades, e as terapias são propostas de acordo com esta avaliação, aliás, multidisciplinar. Então, é um contínuo, desde formas brandas até as mais severas. Então, lembrando a importância, quando nós tentamos trazer o benefício da espiritualidade, dos núcleos de atendimento, como, por exemplo, os núcleos de crença, de credo, de fé, sejam cristãos ou não cristãos, a importância do acolhimento, que ele seja muito amoroso, fraternal e, portanto, ele pode ser tanto presencial como virtual. Eu até partilho a ideia de quantos e quantos casos, ao longo dos últimos 20, 25 anos, nos têm chegado através dos telefones celulares, pelo Messenger, pelo e-mail, pelo WhatsApp, mais nitidamente quanto aos casos de autismo, porque permitem uma comunicação com a família de uma maneira mais objetiva, mais simples, imediata. Então, esse acolhimento também se dá online, também se dá, vamos dizer, através de trocas de mensagens, pensando de ampliarmos os acolhimentos de um modo geral em medicina, mas aqui em particular. Os casos que nos procuram são sempre os mais difíceis, penosos,
são moderados e severos, níveis 2 e 3, segundo o último DSM, que é o DSM de 10 anos atrás, 2013, o DSM-5. Outra ideia, reunião mediúnica de desobsessão, eu diria, como estudamos aqui mesmo, no NESB, com, vamos dizer, as ferramentas da apometria. É outro tema para uma ampliação de estudo depois. Fluidoterapia infantil. O que é isto? Um paciente com o transtorno autista, como vamos ver ainda hoje, ele tem no cérebro, que é um cérebro que não é neurotípico, ele tem diversas alterações que são histoanatômicas, histológicas e microscópicas, de uma maneira geral. Então, antigamente, com as ressonâncias que nós tínhamos mais para trás, nós não detectávamos nada. Mas hoje, nós temos uma lista de mudanças. Mas essas mudanças, elas foram geradas, não é por algo da genética, ou de defensivos agrícolas, ou do uso de medicamentos pela mãe quando ela estava gestando a criança. Isso pode ter alguma contribuição, mas as razões são todas espirituais. De tal maneira que, além da desobsessão, existem formas de você, pela imposição de mãos, o passe, como no espiritismo, nas instituições espíritas, e outros métodos que tenham a ver com a doação fluídica, visando a mudança de um cérebro não neurotípico para a sua normalização, para que ele tenda a ser típico. E por que a imposição de mãos é extremamente valiosa? Porque o fluido vital dos médiuns da equipe podem substituir as condições que se modificaram pelos aspectos kármicos, por causa das questões antigas das vidas anteriores de cada paciente. E isto não é apenas para o TEA, isto é uma ideia geral para todas as questões mais relevantes em medicina. Só que aqui é infantil, porque hoje em dia 85% dos nossos pacientes são pré-adolescentes e crianças. É uma ideia que Allan Kardec examinou muito propriamente no Livro dos Médiuns, quando ele trabalha o magnetismo de cura. Seja essa fluido tanto presencial como à distância. E as duas funcionam muito bem. O que eu quero comentar com vocês? Aqui, por exemplo, 3 imagens de reuniões semanais, às quintas-feiras, às 15 horas, aqui no Rio de Janeiro, mas que eram presenciais. Quando veio a pandemia, nós nos adaptamos, como todo mundo fez. E agora nós temos, por exemplo, crianças e jovens de 8 países diferentes, com trabalhadores na área do magnetismo terapêutico, também de várias cidades do Brasil e de países outros também. E aí nós nos reunimos em prol das crianças que o grupo vem procurando ajudar. E essas crianças estão online, não é? Com os seus pais, com os seus avós, com alguém que possa, naquele horário, estar presente. Então, além da reunião mediúnica, em que o tratamento é feito à distância, a criança está no ambiente que for, basta que tenhamos o endereço completo e os dados de identificação da criança. Aqui não. É uma fluidoterapia infantil virtual, online, mas ela já se aproxima daquilo que é o ideal, que é quando nós estamos em caráter presencial. Outra ideia é a ideia para nós refletirmos juntos. Bons resultados dependem da capacitação,
experiência da equipe encarnada, o que significa dizer quem coordena e os médiuns ostensivos. Essa é a equipe. Mas, sobretudo, da qualidade da equipe espiritual, dos desencarnados que nos assistem, que nos dão cobertura, em amor e conhecimento da realidade deste mundo e da humanidade. E como tudo na vida é de progresso, né? No sentido do aperfeiçoamento, a equipe de médiuns hoje ela é uma. Daqui a 2 anos, ela precisa ser outra, de tal maneira que ela é mais experiente. Cada integrante há de ter estudado mais, se preparado melhor, em vários sentidos, tanto quanto, o que é muito bonito de se ver, a própria equipe dos benfeitores espirituais, há 10 anos ela era uma, hoje ela é outra. Por quê? Porque assiduidade, pontualidade, dedicação, estudo, empenho, no sentido de ajudar caso a caso, vai atraindo espíritos de outros lugares, de outras esferas. Lembram do nome do livro? As 7 esferas da Terra. Por quê? Porque eles, se são o que são, eles têm todo o interesse de estarem presentes, colaborando para o auxílio a um paciente qualquer, seja do TEA, seja de uma outra condição médica mais relevante, ou tanto quanto. Seguindo adiante. As 2 equipes são igualmente relevantes para casos de tratamento de outras questões médicas e dramas coletivos que estamos cuidando há algum tempo naquela ideia das décadas de oportunidade, né? De estar transitando entre os 2 lados da vida, valendo-nos de médiuns de muito boa vontade. E eu coloco assim, eu não posso deixar de ressaltar uma sementinha, muito amor envolvido de todos os que participam, né? Algo que tem a ver com toda a medicina, de uma medicina que tenda às causas profundas e que tendam no sentido de buscar níveis diferentes e melhores de resolução e cura. Estamos aprendendo a cuidar de algo totalmente novo e diferente. Eu me lembro muito bem quando eu estudava medicina, quando eu era residente, quando fazia pós-graduação, mestrado, quando eu estudava física, eu nunca tinha ouvido, nem meus colegas da época, do TEA. Não é? O TEA, ele, na verdade, foi descrito em 1943 por Leo Kanner, quando ele publica um primeiro artigo, reunindo 11 casos que tinham aqueles 3 aspectos que são os típicos do TEA. De tal maneira que, mesmo em 1943 e durante décadas, ninguém ouvia falar disso. De tal maneira que é um desafio novo para a humanidade. E isso tem razões espirituais, que são razões particulares de cada caso, mas que têm a ver com um projeto de evolução, de progresso para toda a humanidade. É uma etapa. Etapas melhores virão. E nós todos estamos sendo convidados a refletirmos sobre tudo isso e nos prepararmos para as melhores atuações agora, mas sempre com uma visão de longo prazo, para que isso seja universal em medicina. Pois bem, algo novo e diferente. Então, apesar de 1943, os colegas de todas as áreas se vêm lidando com as nossas crianças de 20 anos para cá, no máximo, de certo modo. Precisamos de trabalhar em capacitação. Capacitação de reuniões de grupos que desejem se enfronhar nesse tipo de abordagem. Não é? Por quê? Porque, senão, nós vamos ficando sempre... Os casos
né, que são milhões e milhões no mundo, dependente de poucos grupos. Nós precisamos ampliar esses horizontes. Muito bem, eu vou comentar, isso é geral, mas também é para casos de TEA. Aspectos da apometria. Eu vou passar rapidamente, porque esse não é o nosso objetivo, lembrando que a apometria, segundo a sua origem com o Dr. José Lacerda de Azevedo, no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, onde com quem eu estive há praticamente uma década, durante uma década, é um conjunto de ferramentas úteis aqui também. Então, destruição de bases das trevas e de bases dos abismos. Vejam que coisa estranha, né? Mas isso é real. Velocidade de escape, degredo, incorporações em corpo mental dos pacientes para a implantação de benefícios através de cérebros ideoplásticos criados por ideoplastia com elementos de fluidos vitais que são impecáveis. E isso é como um transplante fluídico que vai ajudar, a partir do dia do tratamento, semanas, meses, para que o cérebro, que não é típico, possa ter as suas alterações conhecidas como que diminuídas ou até abolidas, além do diálogo amoroso, que pela incorporação do paciente, que pode estar em qualquer cidade do mundo, incorpora, se manifesta na médium ao nosso lado, ele é também acolhido com o amor da espiritualidade e com o do dialogador, que vai também trabalhar a questão da ideoplastia, criando um sistema nervoso central, especialmente as regiões afetadas, completamente sadio. Resgates coletivos de grande número de espíritos ligados aos pacientes. Postos de auxílio e hospitais que nos dão cobertura no mundo espiritual para levar aqueles espíritos que estavam em condições difíceis para que inaugurem todo um ciclo, toda uma nova etapa de conforto, de cura, de paz e de progresso, que é o que importa para a humanidade toda, na medida que importa para qualquer um. Vou apenas comentar os nomes, não é o nosso tema hoje. Eteriatria, dialimetria, despolarização dos estímulos da memória, pneumiatria é tema, quem sabe, para daqui a alguns mesinhos. Aqui eu queria dividir rapidamente com vocês, de tal maneira que já há alguns anos eu tenho procurado levar humildemente os resultados que nós temos acompanhado, e eu talvez possa apresentar um que outro para vocês hoje, em congressos, os melhores que há, os mais relevantes, são os mais altos fóruns da psiquiatria no mundo. Isso começou lá atrás, deixe-me ver, em 2008, portanto, há 15 anos quase. Quando eu fui a Pequim, na China, porque era o Congresso Mundial de Psicoterapia, e um psiquiatra argentino, meu amigo, sugeriu que eu já fosse levar a sementinha dessa área de trabalho. E eu fui, né? De lá para cá, eu tive oportunidade de ir a outras cidades, outros países, e eu queria dividir com vocês, né, com alegria, né, a ideia de que agora, no finalzinho de setembro, até o 1º de outubro de 2023, nós vamos ter a edição de 2023 do Congresso Mundial de Psiquiatria. E, como a experiência do grupo é uma experiência muito valiosa, nós também enviamos para lá 2 papers, 2 pesquisas, muito parecidas entre si. Mas, para vocês terem uma ideia do quanto há uma abertura por parte dos grandes congressos internacionais na área da saúde mental,
Porque, por mais que a psiquiatria tenha progredido muito, né, todos sabem que nós ainda estamos distantes de uma ideia melhor de onde tudo tem origem. Por quê? Porque nós estávamos usando ressonâncias eletroencefalo cerebrais e outros métodos de perscrutarmos as questões neurológicas, neuroanatômicas, mesmo utilizando todo o progresso das neurociências, mas ainda assim um vazio quanto às causas. E muitas vezes, quando há uma pressuposição de que encontramos as causas, ainda são efeitos. Então, vejam a contribuição da ciência espírita. Leia-se reuniões mediúnicas sérias, não só. Lembram do magnetismo, da fluidoterapia, enfim. Olha ali. Spiritual approach, ou seja, abordagem espiritual de pacientes com transtornos mentais, com diagnósticos diferentes, né? Através da mediunidade, da desobsessão e da fluidoterapia. Eu até diria, né? Partilhando com carinho uma impressão, é a primeira vez na história da medicina que nós estamos vendo os colegas mais atuantes na área da saúde mental abrindo os braços, os espaços, para nós irmos lá e dividirmos sobre algo que até então era tido como impróprio para a ciência. E, na verdade, vejam que bonito, eles agradecendo, né, o envio desse abstract. Mas como nós temos tido, ao longo das duas décadas, inúmeros casos de autismo, eu fiz um outro abstract e enviei, e eles também aceitaram, só sobre o autismo. Mas a ideia é a mesma. Detecção de pessoas mortas ou desencarnadas relacionadas aos pacientes dentro do TEA, mais os benefícios de uma abordagem pelo diálogo fraterno e outros mecanismos através da mediunidade. Então, de certo modo, isso é um pouco, talvez até bastante, histórico na história da medicina, tanto quanto da prática espírita, que talvez nunca tenha chegado a este ponto, graças a todos aqueles, de Kardec, eu diria, aos dias atuais, que em qualquer lugar do mundo, como aquele dos 30 anos entre os mortos, né? E tantos outros, Bezerra de Menezes, que publica lá no início do outro século sobre a influência dos espíritos na doença mental. A Loucura sob Novo Prisma, livro de Dr. Bezerra de Menezes e outros autores nessa fronteira. Então, é vamos dizer, uma sequência em que, como é assim na ciência em geral, né? Você vai step by step, você vai aproveitando os elementos iluminativos até então, que geraram que chegássemos até um ponto, e vamos trabalhando gradativamente para que haja o devido avanço. Então, é uma partilha que eu gostaria de lembrar, tanto quanto quando estivemos em dezembro de 2019 em Jerusalém, num congresso pela Associação de Psiquiatria Mundial, só de espiritualidade e psiquiatria, saúde mental e espiritualidade. Mas mesmo tinham 400 colegas ali. Essa semente espírita fomos nós que levamos, por exemplo, quanto ao autismo, a influência dos espíritos e os benefícios do tratamento pela desobsessão, pelo diálogo fraterno. Esse é o slide título de dezembro de 2019.
Voltando para uma ideia mais da medicina, isso significa, quanto aos autistas de um modo geral, que os comportamentos são comuns, aqueles três. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade de cada um dos três acometimentos. Outra ideia que tem a ver com tudo na medicina, e que aqui não podia ser diferente, a humanização do atendimento. Lembrarmos juntos, aqui abraçados, eu diria, uma pessoa com um transtorno mental é, antes de tudo, uma pessoa, e não um transtorno. Outra ideia, sendo assim, passamos a entender que dentro desse indivíduo, com o transtorno, existe uma pessoa que deseja, que sente, que entende, que ouve, que cheira, que gosta, que desgosta, ou seja, uma alma humana. E eu ainda amplio, um irmão, uma irmã, pensando na ideia de que somos, na verdade, uma grande família. Estatisticamente, o autismo é visto como um problema de saúde pública. Nós temos o SUS com muitas dificuldades, porque as exigências das multidisciplinaridades para os cuidados das nossas crianças e jovens é algo amplo, profundo, complexo, e nós ainda temos que avançar muito quanto aos aspectos que a medicina acadêmica já detém. E há uma estatística de que mais ou menos 1% da população brasileira e da população mundial possam estar dentro do espectro do autismo. Então, é lembrar para nós que o TEA é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Querem ver a ideia do antes? Por exemplo, há algum trabalho que eu li outro dia em que o ultrassom, a ultrassonografia do acompanhamento pré-natal das mulheres gestantes já pode mostrar, quando examina a cabecinha da criança e o seu encéfalo, algumas anomalias bem delicadas e, portanto, pequeninas, que têm a ver com o sistema límbico, tem a ver com áreas que são áreas que se tornam anormais, sugerindo que mesmo que até os 3 anos devamos fazer o diagnóstico, mas que o quadro clínico já pode ir sendo evidente muito antes, que hoje, até na questão da evolução pré-natal, já podemos ter uma ideia de que talvez o nasciturno ele seja portador do espectro. Né? Pois bem, é mais um avanço. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade, como vimos, da comunicação social e comportamentos repetitivos. Esse é o DSM de 10 anos atrás, que ainda está sendo atualizado. Importante lembrar que, para os autismos, né, quando a eles, que essas dificuldades podem existir desde o nascimento. A mãe percebe algo diferente, ainda mais quando a mãe já teve outros bebês e ela tem know-how, e ela compara com o pai, o avô e assim por diante. A serem óbvias com o tempo, ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento da criança. E é claro, como tudo em medicina, meus queridos amigos, quanto mais cedo o diagnóstico, o reconhecimento, melhor. Porque vamos oferecer medicamente todos os recursos, todas as terapias, todas as abordagens, todos os benefícios, eu diria, que a saúde humana pode prestar a cada caso. Só que agora, a ideia de uma contrapartida espiritual objetiva, como nós vamos comentando aqui entre nós. Outras questões que eu acho que vale a pena para quem não tem uma ideia na sua prática, existem outras questões delicadas, que também, quando existem, as origens são espirituais de vidas anteriores. Deficiência intelectual. Apenas
podem ser, em alguns casos, dificuldades de coordenação motora e de atenção, epilepsia ou síndromes convulsivas com alguma contrapartida genética e assim por diante, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, associado. Então, existem as duas coisas juntas em alguns casos. Dislexia ou dispraxia. Na adolescência, podem desenvolver ansiedade e depressão. Tais distúrbios são conhecidos em medicina como comorbidades. E aqui, lembrar para quem está se familiarizando que o cérebro da criança com autismo, né, e quanto mais o autismo é mais acentuado, mais nítidas são essas alterações. Por exemplo, algo descrito há muito tempo, diminuição dos neurônios espelho, diminuição de mini-colunas corticais, desorganização do córtex pré-frontal e temporal, alterações do cerebelo e dos núcleos da base, especialmente as amígdalas do hipocampo, que já pertencem ao sistema límbico, diminuição da conectividade interhemisférica através do corpo caloso, como se o cérebro direito e esquerdo não pudessem se conectar como é no cérebro neurotípico. Aumento da atividade inflamatória. Isso é muito nítido. Até o PCR sanguíneo, ele é elevado, o que traduz essa questão inflamatória. Outra ideia, alterações da neuroplasticidade, neurodesenvolvimento. E é em tudo isto que entra a fluidoterapia, entra a água magnetizada, pode entrar, vejam, a pomada do vovô Pedro. Vovô Pedro é mesmer, tem a ver com o mesmo magnetismo que Allan Kardec examinou no Livro dos Médiuns, tem a ver com a fluidoterapia espírita e outras modalidades de auxílio que foram desenvolvidas ao longo de, vamos dizer, parte da história da medicina. Dificuldades de aprendizagem, outras pessoas poderão ser autônomas, outras não necessariamente têm déficit cognitivo. Lembrar para nós, o autismo é uma condição permanente, a grosso modo. A criança nasce com TEA. Lembrando, visto há pouco, ela se desenvolve no útero materno com TEA e torna-se um adulto com o espectro. Outra lembrança para nós, quem diagnostica é o médico psiquiatra ou o neurologista, ou equipe multidisciplinar. E eles comparam o comportamento do indivíduo, da criança, do jovem, com os critérios estabelecidos no DSM-5. Se os critérios se encaixam na descrição listados no DSM, então o indivíduo pode ser diagnosticado com o transtorno. Quem assina o diagnóstico é o psiquiatra ou o neuro. No caso de equipe multidisciplinar, a presença de um deles é obrigatória, senão o diagnóstico não é firmado. Mas isso tudo já é muito bem conhecido e respeitado no mundo inteiro. Outra ideia, a razão entre os gêneros. O autismo é mais ou menos entre 3 e 5, em média 4, mais em meninos do que em meninas. Mas as meninas autistas tendem a ser mais seriamente afetadas. E eu não posso deixar de considerar que, trabalhando na área mediúnica, é nítido que as razões dessa distribuição têm a ver com o passado e envolve muito as questões de certos conflitos de grandes proporções que nós poderíamos lembrar que chamamos de guerras. Seguindo adiante, não se sabem as causas
por uma visão da medicina quanto ao autismo. Então, os estudos ainda não são conclusivos, mas existem várias anormalidades, o que não quer dizer que uma delas seja especificamente a causa fundamental. Na verdade, são modificações possíveis de caráter genético, imunológico, biológico, neuroanatômicos, mas nenhuma delas é algo, vamos dizer, decisivo, no sentido de, olha, autismo é por isso, porque não há estudos que permitam isso ainda. Porque, na verdade, e nem vai haver, eu poderia imaginar daqui para frente, porque as causas são espirituais e o cérebro ele é afetado por vários mecanismos ou vias até afetar o sistema nervoso central. Então, os objetivos do tratamento médico convencional consistem em diminuir os sintomas comportamentais e auxiliar no desenvolvimento de funções atrasadas, rudimentares ou inexistentes, tais como linguagem e habilidades de autonomia. Ambiente de sala de aula, tudo isso é importante. Às vezes eles são medicados, porque não para contra o autismo. De novo, são medicações ante uma coisa, ante outra, no sentido de diminuir certos aspectos de sinais e sintomas de cada criança. E é claro que isso é tudo muito particularizado. De tal maneira que não é algo específico. Olha, a medicação anti-autismo, use essa dose 3 vezes por dia. Isso não existe. E eu penso que nunca existirá. Outra ideia é, se há ansiedade, você usar um ansiolítico. Se houver um problema de insônia, usar melatonina, por exemplo, né? Para que se busque o conforto maior para cada caso, como é assim em tudo em medicina. Importante o papel dos pais, eles precisam muito de apoio, de aconselhamento, de acompanhamento, e então o mesmo amor para cada caso em medicina, e aqui muito particularmente para os casos de TEA, com muito mais ênfase, o amor, o carinho, a atenção para com os pais que vivem dentro do lar. Desafios todos os dias para cuidarem adequadamente. Então, nos preparando para a finalização, eu poderia lembrar que, do ponto de vista de tratamento espiritual, o mais importante. Por quê? Porque ele é o único de tudo que eu tive oportunidade de conhecer que pode alcançar, eu diria, sem que seja pleonasmo, as verdadeiras causas. Desobsessão, lembrando de novo, dependência absoluta de equipes capacitadas para tal, né? Apometria como um conjunto de ferramentas úteis. A fluidoterapia espírita presencial ou à distância, o magnetismo terapêutico, os passes, a água fluidificada, a pomada do vovô Pedro, preces e irradiações para beneficiarmos as crianças, os pais, a sociedade, a família, o mundo. Corrente magnética e toque anímico. Um dia podemos conversar sobre isso. E, claro, a evangelização infantil dos jovens e dos pais, pensando no autismo de todos os envolvidos, seja no lar, seja frequentando a instituição preparada, capacitada para o bom acolhimento e a boa abordagem quanto aos familiares todos e aos próprios pacientes. Aqui uma ideia de um grupo de prece pela humanidade, que funciona todos os dias, e as crianças são beneficiadas por vários que cooperam fazendo a chamada prece coletiva todos os dias, já há alguns anos, e aos sábados em espanhol também, que é para congregarmos
pessoas dos países vizinhos, como eu diria, de habla hispânica, porque o autismo e as outras questões estão no mundo inteiro e o benefício pode se espalhar. Outra ideia para nós é a ideia do crescimento. Se eu vou ao CDC, ao Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, que monitora tudo em medicina no mundo, o que acontece? Eu tenho um aumento nítido, de tal maneira que quando eu preparava um estudo há 2 anos atrás, 2021, né, eu tinha um caso para cada 44. Um caso de autismo para cada 44 crianças nascidas normais nos Estados Unidos. Quando eu fui preparar há 2 meses atrás, eu já me encontro uma outra estatística, agora de 2023. Então, de 1 para 44, agora 1 para 36. Ou seja, é um crescimento nítido, ele não é bem exponencial, mas eu posso pensar na exponencialidade, porque eu também não sei como será no futuro, daqui a 20 anos, daqui a 50, porque tudo isso, como eu lembrava antes, é um projeto dos que governam amorosamente a humanidade, dos que querem nos levar, sem que saibamos ou soubéssemos, não é, o mundo a progredir e libertar-se das suas dificuldades, que se manifestam ao longo das eras nas mais diversas doenças e transtornos que a medicina estuda. 70 milhões de autistas no mundo, 2 milhões no Brasil. É uma estimativa mais próxima da realidade. Outra ideia, trabalhando medicina preventiva, não é? Porque tudo isso já está aí. Então, eu preciso de capacitação amorosa, científica, para cuidarmos de tudo isso que já está conosco, que é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, pensar no grande futuro. O que eu preciso trabalhar hoje para que daqui a 50, 100, 200 anos eu não tenha algo ainda mais preocupante na humanidade, onde estamos todos aqui, cada um ocupando o seu espaço e procurando evoluir, aprender, para que o mundo seja cada vez mais saudável, cada vez mais feliz, cada vez melhor. Então, isso é para todos os transtornos e enfermidades. Como é? Que medicina preventiva é essa? Uma ideia que, por experiência, nós nos voltamos e refletimos. Conhecer cada pessoa, dos 2 lados da vida, vivos e mortos, ou vivos dos 2 lados. Conhecermos as leis de Deus e cumprirmos as leis. Qual é a lei mais importante de uma série delas que nós encontramos claramente em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec? A lei de amor, de justiça e de caridade. Pensemos nisso, com toda humildade, jamais imaginando que somos aqueles que já detemos algum conhecimento mais profundo em alguma coisa, mas busquemos o que nos pareça o mais útil para qualquer um de nós, lembrando que todas as religiões pregam o amor. Lembremos disso. Amor, eu diria, fraterno universal. Não me refiro ao amor eros, me refiro ao amor filial, fraternal, me refiro ao amor ágape. Tudo isso é lição para nós, reflexões possíveis na atualidade, educação dos sentimentos e buscarmos as virtudes do espírito imortal. Enquanto nós não saímos da ilusão do materialismo para nos endereçarmos, nos conduzirmos para os domínios da espiritualidade feliz, que Jesus chamava há 2000 anos de o reino de Deus, vejam quantas coisas difíceis
Vejam a tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade, as suas consequências, incluindo mais um item, o da indiferença. Por outro lado, nós nos lembramos quantos exemplos tivemos na história humana, antes do Cristo, depois dele, sobre gratidão, compaixão, empatia, solidariedade, humildade, respeito à vida dos demais, caridade desinteressada. Enfim, nós temos um longo caminho pela frente. E o convite já nos foi trazido por diversos precursores que souberam entender isso tudo. E agora talvez tenha chegado como que a nossa vez. Então, eu hoje não vou mostrar casos. Estão aqui nesse arquivo. São centenas de casos. Mas eu queria dividir com vocês, por último, porque quando foi agora o mês de abril, mais uma vez, já há 16 anos, que a Organização Mundial da Saúde, ela separou o dia 2 de abril como Dia Internacional Mundial de Conscientização do Autismo, exatamente para que esse tema seja respeitado, trabalhado, estudado. E aí o que acontece? Eu estava planejando um determinado estudo a respeito, e aí, como nós temos, vamos dizer, acesso à espiritualidade, eu pedi a uma médium muito treinada, médica de família e comunidade, e disse a ela, quem sabe algum espírito amigo possa vir através de você e nos trazer algo de uma reflexão recente, atual, que traga, não vou dizer um upgrade, mas traga uma visão de um desencarnado, lembrando que a maioria dos livros mediúnicos, quando foram escritos, eu digo livros de valor, doutrinariamente falando, cientificamente falando, amorosamente falando, e eu não separo uma coisa da outra. Para mim, é tudo uma coisa só. Enfim, vejam o que a médium trouxe na mesma semana que eu havia solicitado, era também, portanto, a primeira semana de abril. Vejam comigo para nós, então, com esta mensagem, concluirmos este breve estudo sobre esta fronteira, esta temática junto ao autismo. Há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós, espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. E o Espírito continua. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir
para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas e todos, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. Quem assina é, como ele escreveu, irmão Lucas. Mensagem psicografada por mim solicitada ao alto em função da importância do tema para a humanidade atual. E eu carinhosamente coloco embaixo Lucas, um médico de homem e de almas. De homens e de almas. Queridos amigos, pelo fato de que estamos já avançados na hora, eu penso que seria momento de nós concluirmos e, se tivermos alguns minutinhos, poderíamos ver alguma inquietude, alguma colaboração dos amigos presentes. E, desse modo, vou devolvendo a palavra ao nosso anfitrião, o nosso querido Genilson. Sérgio, obrigado mais uma vez pelas suas preleções, por essas informações tão valiosas para todos nós em relação à atualidade da medicina que nós estamos vivenciando cada vez mais em relação ao TEA. Existem algumas questões aqui que o pessoal... Eu vou colocar uma questão até por causa do nosso tempo. Perguntaria para você o seguinte: se um das pessoas aqui presentes, chamado Roberto Rodrigues, disse o seguinte: essas causas ocultas em função da reencarnação do autista, sobre a agregação com a mãe e o pai, sobre a reencarnação no seio da família, ou seja, eu entendo que ele quer dizer que de que maneira kármica as ligações entre os pais, pai e mãe, existem entre uma criança com espectro autista. Muito bem, Roberto. Essa é uma questão muito valiosa. Em geral, não é? Algo interessante que veio também dessas experiências, os pais, antes, eles são abordados por benfeitores espirituais no desdobramento do sono, mãe e pai das crianças, não apenas na questão do autismo, mas de outras síndromes e transtornos próprios de uma infância com vivências mais difíceis. No sentido, olha, nós temos um espírito que precisa renascer. E nós estamos buscando pais capacitados. E vocês, mães e pais, já progrediram bastante. Já cresceram do ponto de vista espiritual. E vocês foram como que escolhidos por uma espiritualidade diretiva para nós os consultarmos. Olha, há este ou aquele espírito que tem ligações com vocês de muitos séculos antes. Mas isso não importa tanto. Importa é o amor que vocês têm
pela evolução que desenvolveram. E a nossa busca era para que vocês, desejando colaborar com o Cristo, com todos aqueles envolvidos no projeto de redenção humana, de regeneração do planeta, se vocês aceitarem, nós vamos trazer um espírito com muitas dificuldades e que justo precisa do amor da família, sobretudo dos pais, mas também o amor de toda a sociedade, para a inclusão em torno desse amor, para que eles, amados, eles se recuperem de uma maneira mais rápida. Vocês aceitam? A imensa maioria aceita. E aí há uma programação. Um que outro deseja saber, mas qual é a ligação deste espírito que, claro, vai renascer, vai ser bebê, embrião, feto, bebê, e vai crescer e vai se desenvolver no nosso lar. E aí, quando há uma pretensão, a espiritualidade, às vezes, levanta o véu que encobre, vamos dizer, os fatos do pretérito. E quando eles são mais curiosos e vêm a saber, imediatamente eles aceitam. É um reforço, vamos dizer, da motivação para trabalharem no seu lar, que é para ser, todos os lares, templos de concórdia, de amor, de fraternidade, não é? De convivência, de progresso espiritual. Então, é por isso que eles consultam os pais. Não é? E as mães, sobretudo, têm um papel extraordinário nisso tudo. Então, existem vínculos? Não necessariamente, mas frequentemente sim. Só que muito antigos. E que agora a providência divina, eu diria, através dos benfeitores, ela promove todo esse arranjo com vistas à evolução, ao acolhimento e ao progresso de todos os envolvidos. Muito bem. Sérgio, obviamente nós somos escravos do tempo, existe uma disciplina em relação a isso. Para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje, em uma pequena frase, uma pequena preleção aí, o que você poderia colocar para todos nós, para uma mensagem para casa, para aqueles que estão conosco neste momento ou que nos assistirão depois? Muito bem, Genilson. Olha, amigos, eu creio que esse é um tema que é para nós todos, porque a partir dele e das necessidades de cuidados e de acolhimento para os que vivem essa questão hoje, o mundo está sendo convidado a reflexões novas, entendimentos e pesquisas na área da medicina em particular, mas da ciência de um modo geral, para que tenhamos progresso, para que, ao mesmo tempo que desenvolvamos esse amor fraterno universal, que é todo espiritual, que independe da qualidade dos vínculos afetivos entre as partes, é algo como que uma luz que se faz através das dificuldades dos pacientes, algo que a humanidade tem como muito bem conhecer, lidar com isso tudo, para se tornar um pouco mais ali adiante, uma humanidade mais amorosa, mais aperfeiçoada do ponto de vista que é, em essência, o que talvez seja o único que importa, que é aquele ligado às virtudes do espírito, envolvendo caridade, fraternidade, amor ao próximo, e conhecimento sobre quem somos, que mundo é este, o que estamos fazendo aqui. Por isso que no título eu tinha sugerido ao Genilson autismos sobre a ótica do espírito eterno.
e não apenas de um modo um tanto mais estreito, como ainda é a principal realidade hoje em dia. Mas que isso mude e que nós nos esforcemos para acompanhar essas mudanças para melhor. Muito obrigado, aliás, viu, Genilson? E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, por essa rotina às sextas-feiras, né, envolvendo tantos conteúdos extraordinários, para que nós exatamente cresçamos e vejamos a emancipação dessa fronteira, que talvez seja a mais bonita de todas, desde toda a história da medicina. Muito obrigado, Sérgio. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo por essa oportunidade que nós tivemos e termos contato com novos conhecimentos, novos valores, novas diretrizes e um despertar da nossa mente em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine e abençoe a todos que estão conosco neste momento, porque desenvolvendo e evangelizando o Espírito, nós estaremos fazendo um processo de salutogênese, abrigando-nos contra as intempéries, as dificuldades da lei de causa e efeito no futuro, diante da nossa ignorância, do nosso livre-arbítrio, que muitas vezes é usado de uma maneira inadequada, ferindo as leis do Criador. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, mas, sobretudo, o nosso amor, para crescermos cada vez mais nas duas asas que nos levam à perfeição, da sabedoria e da inteligência. Muita paz, Senhor, para todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, pela sua presença entre nós e até uma próxima oportunidade. Muita paz para todos.